Estamos agora aqui novamente apresentando para vocês mais uma experiência prática, certo? De um componente, como um componente eletrônico se comporta em curto. Vejamos que esse resistor aqui, olha, está alimentando o diodo LEDzinho que está aqui. E temos aqui uma bateria alimentando o circuito. Esse transistor aqui, ele não está trabalhando no circuito. Ele está só a nível de teste. Mas ele está em curto, certo? Veja que um componente em curto, ele se comporta como um fio. Veja um multímetro. Vou colocar aqui o terminal, veja. Ele está dando 0. Então ele está em curto. Ele é como se fosse um fio. Correto, pessoal? Então o que é que acontece? Veja, se um componente perde as suas propriedades e passa a se comportar como um fio condutor quando ele está em curto, vamos fazer a seguinte experiência. Se esse resistor aqui, a gente sabe que esse resistor tem a finalidade de se opor à passagem de corrente, provocando uma queda na tensão. Temos aqui uma tensão de 4,5 e ele está liberando, com o circuito fechado, em torno de 1,8. Então, se esse componente aqui, esse transistor, ou outro componente qualquer, estiver em curto, se ele estiver ligado, por exemplo, a esse componente, o que é que iria acontecer para esse LED aqui? Se eu colocar um fio, se eu fizesse isso aqui, substituísse esse resistor por um fio, certo? Esse LED possivelmente iria queimar, porque vai passar toda a energia desse ponto, vai passar para o terminal aqui dele, do anodo. E ele só suporta 2 volts. Se eu coloco muito mais de energia, porque o componente entrou em curto, que se comporta como um fio, poderá queimar. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui esse componente de um lado, que ele está em curto, que a gente já sabe. Vamos fazer aqui agora, veja. Eita, queimou o LED, tá vendo? Então o componente em curto, quando ele entra em curto, a resistência perdeu a sua propriedade, porque agora ele passou a ser um fio, e o LEDzinho ali, olha, recebeu toda a energia e aí queimou. Então é por isso que nos circuitos eletrônicos, um componente quando entra em curto, ele fica como um fio, ele está danificado, e o próximo componente do circuito, que é aqui, ó, esse diodo LED, ficou o quê? Queimou. Aqui poderia ser no circuito um outro transistor, um circuito integrado, poderia ser um outro circuito qualquer, uma bobina, uma lâmpada. Então, com esse componente que entrou em curto, o transistor entrou em curto, a resistência aqui perdeu a sua propriedade e agora a energia passou totalmente para o LED, total, né? E aí ele veio a queimar. Correto, pessoal? Aí foi a explicação do componente em curto num circuito, como ele danifica o próximo componente que está sendo alimentado, correto? Então aí vemos uma boa experiência para vocês. Escola Técnica Layout Recife. Aqui as aulas são para se arrombar.